Olá, meus irmãos, estamos fazendo vídeo com o tema Procura-se canais pelos quais Deus irá trazer todas as suas riquezas para o propósito dele na terra, e nós estaremos falando sobre fundamentos para que você possa entender com clareza e se posicionar. Primeiramente, você precisa se convencer que do Senhor é os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. Salmo 24. Então, sendo tudo do Senhor, tanto as pessoas como o dinheiro, tudo pertence a Deus. Nem tanto as pessoas como o dinheiro está sendo utilizado exatamente no que é o oposto da vontade de Deus. Está sendo utilizado para o crime, para o pecado, para sustentar estrelas, ídolos que estão a serviço do erro, do pecado, sendo vitrine do erro, e assim alcançando uma geração inteira de homens e mulheres que, se não tivesse sido alcançado por essa engrenagem, poderia estar servindo a Deus e ser salvo. Então o homem não veio para esse mundo para fazer outra coisa a não ser de promover a reconciliação com Deus para voltar a ser eterno, como era no princípio. Então, Deus está procurando pessoas que entendam isso e que se volte para Ele, para que a partir dessas pessoas Deus possa estar criando canais para que o dinheiro seja agora direcionado para o propósito de Deus, que é para promover a salvação da humanidade, restabelecer a ordem dos princípios, dos valores, valorizar a família, a vida, e assim como todo, estamos aqui desse lado de cada vida, antes que Jesus volte, estaremos agora a serviço do rei ou do reino de Deus. Então, para isso que esses vídeos você deve se aplicar. Então, esse é um princípio que tudo pertence ao Senhor. O outro princípio que você precisa entender é que observe o nosso Pai, o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, que dele é os céus e a terra. Ele não tem dificuldade nenhuma de fazer tudo aquilo que for correto, que for justo. Então, no tocante a nós, é nós que precisamos se ajustar ao seu plano. Então, vamos lá. Esse Deus Todo-Poderoso, o qual nós somos os seus filhos, e que por ser os seus filhos, devemos observar como ele agiu, para que nós ajamos semelhante a ele, haja vista que a própria palavra de Deus diz assim: seja imitadores de Deus como filhos amados. Então vamos lá. Deus chegou sobre a terra, que era sem forma e vazia. Ele se deparou com as trevas e olha o posicionamento dele, olha como ele transformou o caos. Ele transformou dizendo, haja o quê? Luminares. Então aí ele desfez as trevas. Haja expansão, haja mares, haja árvore, tudo que hoje existe, Deus criou assim. Então, assim sendo, nós devemos criar semelhante. Veja aqui a revelação. Eu vou falar um outro princípio, talvez você nunca ouviu esse outro princípio, mas é bom que você se convença que é assim. Deus, ele é o ser mais perfeito que existe no universo, mais prático, mais verdadeiro, mais coerente. Ele é mais perfeito, mais coerente e mais disciplinado do que a empresa mais disciplinada do mundo. Só para você ter uma ideia, ele é o mais. Todas as coisas positivas, a sua origem é ele. Ele é o princípio de tudo que é bom, tudo que é correto. Porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é correto, vem do alto do Pai das luzes. Eu lhe digo isso para você entender.
Deus dá ministérios. São 5 ministérios, segundo Efésios capítulo 4, verso 11 em diante. São 5 ministérios, né? Então nós estamos focando nesse exato momento a respeito do ministério da prosperidade, do canal de bênção, porque no meu ministério, na minha vida, na nossa igreja, é esse o ministério que está sendo formado agora, porque os outros já estão formados, e esse é muito importante e precisa ser formado. Então veja só, Deus, com tudo isso que eu já falei, com essa perfeição, com essa organização, ele precisa que uma igreja esteja organizada, e essa organização essa igreja precisa ter um pai, e esse pai é o apóstolo, porque o apóstolo, a ele é dado o direito por Deus de se criar algo, mesmo que aquele algo até então não existisse ainda, desde que esteja amparado e apoiado nos fundamentos da fé cristã. Crer em Jesus Cristo como um único Senhor e Salvador, crer no arrebatamento da igreja, crer na ressurreição dos mortos, e a partir daí se pregar o bom senso, o indivíduo correto, honesto, etc. Então, esse apóstolo é o pai. Então, veja só. Então, sendo o apóstolo o pai, e eu sou um apóstolo, assim como Deus chegou em um caos, aonde a terra era sem forma e vazia, assim como Deus chegou aonde só havia treva, e ele criou luz, e ele criou tudo que hoje existe, assim, em o nome do Senhor Jesus, eu estou criando riqueza, criando prosperidade, criando pessoas que são canais, são instrumento, para fazer com que todo o dinheiro que agora está sendo usado para a expansão do erro, para a expansão do pecado, para sustentar a imoralidade, para sustentar o que resulta em morte, eu estou criando riqueza e homens que são canais, são instrumentos, para a partir desses homens, Deus trazer as suas riquezas, o seu dinheiro, para aquilo que é da vontade de Deus, já que toda a Bíblia mostra que todas as riquezas do mundo é de Deus, e que Isaías 55 diz: porque gasto o vosso dinheiro naquilo que não é vida. Então, observe. Então, em nome do Senhor Jesus, eu fui autorizado e eu estou criando. E como é que eu estou criando? Veja, eu já entendi pela palavra que todo o dinheiro pertence a Deus, são esse mesmo dinheiro que estão sendo usado para o erro, como nós estamos falando. Então, tudo segue o mesmo princípio. Com o coração se crê e com a boca se fala. Se fala o quê? Aquilo que se crê. Aquilo. Então, como nós somos imitadores de Deus, eu estou criando como Deus criou. Então, a realidade da maioria das igrejas são de pobreza, de escassez. Por quê? Porque os membros que fazem parte dessa igreja não entenderam como Deus é organizado, como Deus é um Deus de princípio, como Deus trabalha, como o reino de Deus opera e trabalha em nosso meio. Eles não entenderam. Então, você, ao estar ouvindo esse vídeo, você vai estar entendendo e, ao mesmo tempo, você vai estar sendo construído para ser esse instrumento de bênção, para ser esse canal de bênção. Então, como eu já entendi, com meu coração já criei, e já criei o quê? Riqueza, as riquezas das nações têm que vir para nossas mãos, como Isaías 60 diz. Então, o espírito que eu estou falando é o mesmo espírito, da mesma espécie, já que eu sou filho de Deus, de que quando Deus criou todas as coisas do nada, isso é fé. E aqui se cumpre o que a Bíblia diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu estou sendo imitadores de Deus, eu estou criando riqueza e estou criando seres humanos que vão entender, se posicionar, e serão através dessas pessoas que Deus vai suprir em glória todas as necessidades da igreja.
Por quê? Porque essa palavra ela não volta vazia, porque essa palavra é Deus. Todas as coisas foram criadas assim. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou conosco, e todas as coisas foram feitas assim. Agora, a palavra está comigo, e eu estou criando em o nome do Senhor Jesus. E se esse vídeo chegou até você, é porque você está sendo chamado para entender e se posicionar. Então, a partir do momento que você vai estar se posicionando, você está cumprindo os princípios. O primeiro dele, você tem um pai. E esse pai tem que ser humanizado, porque tudo tem que estar em duas dimensões. No mundo invisível, no mundo espiritual e no mundo físico. Todas as coisas têm que estar registradas nas duas ordens. E primeiro se começa aqui, porque, segundo Hebreus, o verbo feito carne é o herdeiro de todas as coisas, o que está acima dos anjos, que portanto é o que tem direitos legais. Esse verbo feito carne, que é o resplendor da glória de Deus, que a princípio o primeiro dele foi Jesus, por isso a primazia é dele. Você deve fazer tudo em nome de Jesus, que é exatamente o dinheiro que está sendo gasto. As pessoas estão andando perdidas como ovelha que não tem pastor, porque não faz as coisas em nome de Jesus. Elas fazem a coisa em seu próprio nome, no seu próprio instinto, pela glória do mundo, que as coisas, não pela utilidade das coisas, mas pelo estado que as coisas dão, seja dinheiro, seja posição, seja veículo, seja casa, seja mansão, tudo ou a maioria que as pessoas fazem em seu próprio nome, pelo estado que as coisas dão, não fazem em nome de Jesus. Então, essa história mudou. Aonde está o meu território, essa história mudou. Porque tudo pertence a Deus. E eu estou reclamando e estou criando em o nome do Senhor Jesus pessoas segundo o coração de Deus e o meu coração. Pessoas corretas, pessoas justas, pessoas nobres, pessoas que ou vão começar do zero ou já tem uma certa familiaridade com dinheiro. E essas pessoas vão ser canais para Deus trazer todo o dinheiro que está sustentando o pecado. Dinheiro que estão parado, porque pessoas retêm. E dinheiro, o dinheiro não é para ser parado, o recurso não é para ser parado, porque isso traz esterilidade. O dinheiro é para estar circulando. Toda água que se acumula, que para, ela apodrece, ela perde o oxigênio, ou seja, perde a vida. Então o dinheiro de Deus é para estar circulando aonde o dinheiro circula e circulando para o fim correto, o fim de Deus. Então essa pessoa que trouxe esse dinheiro, quanto mais ele dá, se cumpre o que Jesus disse, dai será vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não vai faltar para ela. E aquele ambiente, a família dela, aquele local, aquela igreja, aquela cidade vai crescer, vai prosperar mais e mais, porque a lei da semeadura, aí o céu inteiro, quem sabe fazer prosperar o céu, quem sabe, Deus tem o controle de todo o universo, de todas as leis, mas Deus só pode operar a partir do posicionamento dos homens, que é por isso que eu estou pregando aqui. Porque todo o dinheiro que estão na mão das pessoas que são nossos, elas têm o dinheiro, mas têm as dores. Por quê? Porque segundo a justiça do reino, elas são ladronas e salteadoras. Quem não entra pela porta, quem não entra por Cristo, quem não está a serviço de Cristo, são ladrão e salteadores. Por isso tem dinheiro, mas tem junto as dores. Porque para não ter as dores, tem que estar em Cristo. Que aí as bênçãos de Abraão. As bênçãos de Abraão, elas enriquecem e não acrescentam dores. E para você ter as bênçãos de Abraão, tem que estar em nome de Cristo. Não um nome fantasioso, não um nome teórico. Viver a serviço de Cristo. Que é exatamente sobre isso. A prosperidade, ela é um ministério. Trazer recursos é um ministério. E essa pessoa, que é um canal de bênção, ela precisa se desenvolver com Deus e entender que é um ministério e árduo. Por quê? Porque primeiramente é a partir dela que Deus vai cumprir
vai fazer com que todo o dinheiro que estão empancado, sustentando o pecado, venha para o destino que é para a igreja, a parte dela. Então a parte dela já está assegurada. Deus não quer que você seja uma marionete, pegar lá e trazer para cá, não. Deus entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Realiza os planos de Deus, o desejo de Deus, que Deus realizará o seu. O que você precisa fazer é se ajustar a esse plano de Deus e a justiça do reino. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então você precisa entender que é um ministério, são 5 ministérios, e o prosperar é um deles. Então você precisa estar a serviço do reino e não andar segundo os critérios do dinheiro, não andar segundo os critérios do mundo. As suas atitudes, as suas decisões têm que ser priorizando o que o céu disse, os fundamentos do céu. Não prosperar seguindo os princípios da prosperidade, que aí você vai se afastando para mais longe possível. E quem se afasta, como Timóteo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da terra. Se você prosperar, está prosperando, e o céu é a fonte, todos os teus inimigos enfrentarão nada mais, nada menos do que o Deus de Abraão, com toda a sua força, com todo o seu resplendor de glória. E ai dos seus inimigos, nenhum deles suportará em pé. É o que Deus prometeu para Abraão. Abraão, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te for contra ti é contra mim. Então, ninguém tem êxito lutando contra Deus. Mas se a sua prosperidade é proveniente apenas das tuas habilidades, dos teus conhecimentos, você seguir o caminho do dinheiro, os critérios do dinheiro, você tem que se virar sozinho. Deus não pode. Então você tem que saber disso. Outra coisa que você precisa saber, você está sendo gerado para um propósito. O dinheiro que está em suas mãos, você tem que trabalhar o seu emocional, o seu senso de justiça, o seu equilíbrio emocional, porque esse dinheiro não pode ir para qualquer mão. O critério que você deve ser abençoar ou abençoador, porque Deus está te abençoando para você ser o abençoador. Mas os critérios, você não pode abençoar porque você gosta, porque havia uma pessoa carente, não. Porque é seu parente, porque é seu amigo, não. O dinheiro não é seu, o dinheiro é de Deus. Você é um administrador, você é um mordomo de Deus. Então, você precisa se policiar, aprender de Deus, e você é um instrumento para abençoar, para que Deus cumpra. Nos últimos dias, Deus está fazendo tudo em critério ou em proporção ampliada, maior, como nunca houve antes. Então, prosperidade é algo tremendo, algo grandiosa. Agora, essa pessoa que é o canal de bênção, ela precisa estar blindado, se envolvendo com Deus. Por quê? Porque quem tem dinheiro, obviamente, vai atrair predadores. Quem tem dinheiro vai aguçar sentimentos como vaidades, desejos, sonhos os mais, digamos assim, os mais promíscuos, se for o caso, os mais egoístas. E aí, o que começa como uma bênção pode terminar como uma maldição. Então você tem que começar no começo, no meio e na continuação. Lembrando, o nosso alvo maior é a eternidade. Todos os recursos da terra devem ser utilizados para gerar filhos para Deus, para gerar filhos para a eternidade. É a primeira prioridade. E a segunda, proporcionar uma vida digna, um testemunhar digno dos que estão servindo ao Senhor. Porque é isso que Deus prometeu para Jerusalém, para Israel, que Israel não se cumpriu na sua plenitude, deve se cumprir em nós. Vocês estão por cima e não por baixo, ser cabeça e não cauda, tem para emprestar, não haverá necessidade de tomar emprestado, porque vocês são colocados como modelo para as nações, carvalho do Senhor, plantação do Senhor, para que as nações vejam o quanto o vosso Deus é bom e que cuida bem de vocês. Se você gostaria de se aprofundar mais, ainda não era inscrito,
Já se inscreva, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho. Ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.